E aí galera, beleza? Eu sou o Aldo, eu sou hipnotista há mais de 6 anos e mágico há mais de 10 anos. E eu tô fazendo uma série de conteúdos para a internet para ensinar você a hipnotizar pessoas em qualquer lugar. Bom, primeiro é importante deixar claro que quando eu digo hipnotizar pessoas, eu me refiro a utilizar a arte da hipnose para criar uma experiência de alteração na percepção da realidade nas pessoas em qualquer lugar que você estiver. E é importante deixar claro também que quando a gente fala de hipnotizar pessoas, a gente está falando de uma coisa que precisa de uma participação ativa da pessoa que vai ser hipnotizada. Então, uma vez que você entende como funciona o fenômeno hipnótico, você percebe que aquilo que a gente vê em filmes, em séries, de que a hipnose é como se fosse um controle mental, na realidade não tem nada a ver. A hipnose de verdade mesmo, ela só funciona quando a pessoa quer ser hipnotizada e participa ativamente do processo. Então, tendo deixado isso claro, eu queria deixar com vocês agora um vídeo de uma aula. Eu estou fazendo uma sequência de lives no meu Instagram. Toda semana eu faço uma live aí de pelo menos 1 hora, onde eu ensino bastante conteúdo sobre hipnose. E nessa primeira live que eu fiz, eu ensinei sobre os mitos da hipnose, o que é hipnose, como ela funciona, né? Porque como a gente tem muitos mitos, às vezes a pessoa fica com medo de contar segredos, medo de não voltar do transe hipnótico, essa ideia de transe hipnótico também, o que seria. Então, nessa primeira live eu expliquei um pouquinho sobre esses mitos da hipnose. E eu quero deixar com vocês aí, se você tem interesse em aprender, se você quer aprender a hipnotizar, ou se você quer apenas conteúdo de entretenimento de hipnose, me segue nas redes sociais e fica aí então com um vídeo com essa aula bem completa sobre os mitos da hipnose. Valeu! Estamos ao vivo para uma aula de hipnose completa. Bom, eu quero fazer mais ou menos no máximo 1 hora de live, 1 hora de aula. Hoje vai ser uma aula mais introdutória. Os meus planos, na verdade, era fazer uma aula de induções, ensinando induções hipnóticas, mas, na verdade, eu acho que vai ser mais interessante eu fazer algo mais introdutório, algo mais voltado para explicar o que é a hipnose, quais são as aplicações práticas da hipnose, para que ela serve e como que a gente pode utilizar a hipnose para alterar realidades, tanto a nossa realidade quanto a realidade das pessoas. Então, se você está assistindo aí, fica ligado porque nesse vídeo ainda, até o final dessa live, eu vou estar fazendo aí uma demonstração de hipnose aí ao vivo, tá ok? Então, se você quer ver hipnose acontecendo de verdade, aí ver rotinas de entretenimento com a hipnose, você vai ver aí nesse vídeo, então fica ligado, tá? Eu vou estar explicando aí alguns mitos da hipnose, coisas que as pessoas normalmente acreditam a respeito da hipnose, porque a gente tem muitos filmes, muitos vídeos, e às vezes a hipnose ela mostra coisas que não são realmente como a hipnose acontece de verdade. Então, quando a gente está vendo um filme sobre hipnose, eles mostram a hipnose como algo, como se fosse meio que um poder, uma capacidade de poder mental que a pessoa tem, um poder de controlar a mente das pessoas. E hoje eu vou mostrar para vocês e vou explicar que na realidade isso é um mito. Tá? Não tem isso de controle mental com a hipnose, mas eu vou dar mais detalhes e explicar aí de fato o que é a hipnose e o que não é a hipnose, tá certo? Bom, tem um pessoalzinho entrando aqui no Instagram, valeu galera que está entrando aí para assistir aí a live. E fica aí até o final porque eu vou fazer uma demonstração de hipnose, tá? Eu tô falando pra cá e falando pra cá, porque aqui tá o Instagram, né? Eu tô fazendo a live aqui no Instagram, mas eu tô gravando isso, então aí com a gravação eu posso fazer cortes e tudo mais. Buenas, valeu André, obrigado pela participação aí. Então vamos lá, né? 8 horas, vamos começar o conteúdo. O que é hipnose? Então eu vou escrever aqui. Eu acho que para quem está na live do Instagram vai ver invertido o que eu estou escrevendo. Eu não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas talvez fique invertido. Mas eu estou gravando aqui, então na realidade a escrita é mais para esse vídeo que eu estou fazendo a gravação. Então eu quero falar para vocês primeiro sobre o que é hipnose, tá certo? O que é hipnose? A hipnose, na verdade, ela é um estado de concentração da nossa mente, tá certo? A gente entra nesse estado de concentração todos os dias. Então, quando a gente está muito concentrado, a gente está hipnotizado. É que, na verdade, quando a gente fala hipnose, a gente pensa às vezes que é algo místico, que é algo sobrenatural, alguma coisa esotérica. E eu acho muito importante dizer logo de cara, eu sou o cara da ciência, tá? Embora a minha formação não seja em psicologia, eu me formei em ciência da computação, então eu sou cientista da computação e aí nos caminhos da vida eu acabei aprendendo hipnose e me apaixonei de forma avassaladora, então por isso que eu quis tornar aí essa a minha atividade principal da hipnose. Mas eu sou o cara da ciência, então eu vou falar de hipnose de uma forma
muito realista. Eu não vou envolver esoterismo, envolver algo sobrenatural, porque eu conheço muita gente que aprende hipnose e usa a hipnose associado com técnicas esotéricas e, enfim, né, às vezes a pessoa utiliza para fazer algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas eu acho importante a pessoa ter a clareza e a distinção de que quando a gente está falando de hipnose e a gente está falando de esoterismo, a pessoa tem que saber que ela está usando hipnose, ó, daqui até aqui, a hipnose está falando de ciência, está falando de algo que realmente é embasado cientificamente, e daqui para frente a gente está falando de crença. Então, eu vou falar hipnose principalmente de forma bem realista e de forma bem científica, tá certo? Então, quando a gente fala de hipnose, a gente tem que levar em consideração que existem vários fenômenos diferentes envolvidos na hipnose e a gente chama tudo de hipnose. É mais ou menos como funciona com a nossa memória. Quando a gente se lembra de, sei lá, eu lembro do nome da cor da minha camiseta é preta, eu lembro do nome da cor preta, ou se eu estou dirigindo, eu lembro de um dia que eu dirigi, ou se eu lembro de alguma coisa que aconteceu na minha infância, por exemplo, a gente chama tudo isso de memória. E na verdade, para o nosso cérebro, são coisas completamente diferentes, mas a gente chama tudo de memória. E com a hipnose também acontece isso. A hipnose engloba vários fenômenos psicológicos, e a gente chama tudo de hipnose, mas às vezes são coisas muito diferentes. Então, quando a gente fala de hipnose, a gente tem o que a gente chama de teorias de estado, e teorias de não estado, certo? O que é isso? Teoria de estado e teoria de não estado. Dave Elman, que foi um dos pioneiros aí na hipnose médica, ele utilizava a hipnose de forma médica. Ele criou algumas técnicas de hipnose que a gente utiliza amplamente até hoje, e ele utilizava a hipnose para fazer parto com hipnose, tá, para diminuir a dor, para ajudar a mulher a relaxar, para fazer cirurgias. Então ele utilizava anestesia na hipnose. E aí ele criou e estabeleceu algumas questões em relação a isso, que vão falar sobre transe hipnótico. Então o que Dave Elman falava? Dave Elman falava que a hipnose ela é um estado alterado da consciência, onde o cérebro tem uma frequência diferenciada, ele entra num estado diferenciado, e nesse estado a gente consegue fazer os fenômenos hipnóticos, né? Que no caso anestesias e tudo mais. E aí o que acontece? Ele acreditava, né, e isso é embasado cientificamente, tá? Tanto as teorias de estado quanto as teorias de não estado a gente tem embasamento científico, né? Então, quando a gente fala de anestesia, principalmente para aplicações de dor, é onde a gente tem mais material científico a respeito da hipnose. Então, Dave Elman, era muito importante para ele garantir que a pessoa estava nesse estado alterado de consciência para que ele pudesse fazer algum tipo de procedimento médico. Imagina, eu vou fazer alguma cirurgia com a pessoa, onde não vai ser utilizada anestesia, vai ser utilizada apenas hipnose. Então, para ele, o transe era muito importante. Então, ele criou um passo a passo, uma indução, que a gente chama até hoje de indução de Dave Elman, que é onde ele levava a pessoa no que ele chamava de transe sonambúlico, que é onde a pessoa estaria mais apta a receber sugestões de anestesia e conseguir fazer procedimentos médicos. Então, para ele, o transe era muito importante. Porque se você não garantir que a pessoa está em transe, como é que eu vou fazer uma cirurgia no sujeito? Ele vai sentir dor? Né? Como é que vai funcionar isso? Então, Dave Elman criou aí vários passo a passos e ele utilizava-se aí da teoria de estado. E a gente tem comprovação científica de que existe estado alterado de consciência durante a hipnose, tá certo? Só que ao mesmo tempo a gente também tem evidência científica de teorias de não estado, que seriam teorias que dizem que na realidade o transe, o dito transe, ele é algo natural que acontece com a gente o tempo inteiro e a gente consegue induzir esse mesmo estado de concentração, não necessariamente entrando num estado de transe, para que a gente consiga fazer fenômenos hipnóticos, tá? Então, quando a gente está falando de fenômenos hipnóticos, a gente tem duas linhas da hipnose. Tá? Vou falar um pouquinho mais à frente, mas basicamente a gente tem a parte de entretenimento com hipnose e a gente tem a parte de terapia, que é para você fazer tratamento realmente utilizando a ferramenta da hipnose. Tá? Então, na hipnose
que eu ensino, na hipnose que a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar falando principalmente de teorias de não estado, tá? Porque eu sou o cara da hipnose de entretenimento, eu sou mágico também, então às vezes eu misturo mágica com hipnose e eu gosto muito da hipnose performática, de fazer uma hipnose de impacto onde você vai fazer uma demonstração de hipnose, uma coisa assim mais entretenimento. E aí a gente envolve várias questões que a gente não pode chamar que é uma teoria de estado, porque tem muitas rotinas de hipnose que a gente faz e a gente consegue fazer até conversando com a pessoa. Ela visivelmente não vai estar em um estado alterado de consciência. Então, se a gente for falar que a hipnose que a gente está fazendo é uma hipnose baseada em estado, a gente vai estar falando de um transe hipnótico, um estado alterado de consciência, e a gente vai estar deixando de fora várias rotinas e vários fenômenos da hipnose que estão englobados dentro das teorias de estado, de não estado, certo? Então eu vou estar falando principalmente de teoria de não estado. E na teoria de não estado, acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que transe não importa. Transe não importa. Não sei se está dando para ver aí para quem está na live, acho que está... não sei se está invertido ou não, mas enfim. Por que eu digo que transe não importa? Porque se você for fazer um curso de hipnose hoje, a maior parte dos hipnólogos eles vão dizer que a hipnose é um meio de você levar a pessoa a um transe e a partir desse transe a pessoa vai estar apta a receber sugestões. E na realidade não é isso que acontece. Tá? Na realidade, dentro da hipnose, especialmente de entretenimento e até mesmo da terapia, eu vou me aproximar cada vez mais da ideia de que transe não existe, tá certo? Embora a gente tenha material científico falando de teorias de estado que comprovam estados alterados de consciência, quando a gente está falando de hipnose de forma prática, de hipnose na terapia, de hipnose de entretenimento e não de hipnose médica, que era a especialidade de Dave Elman, a gente não tem necessariamente que se apegar a essa ideia de transe, tá certo? Então, deixa eu ler minha colinha aqui. Então vamos lá, então a gente entra, né? A gente falou aqui das teorias de estado e teorias de não estado, mas eu quero falar primeiro também sobre alguns mitos da hipnose, porque às vezes a gente tem algumas questões que a gente acredita que a hipnose é e que na realidade não é bem assim que ela funciona. Então deixa eu só virar a página aqui. Vamos falar então dos mitos da hipnose. Uma das primeiras coisas que a gente vai falar quando a gente entra na parte de mitos da hipnose é quando a gente fala de hipnose, a maior parte das pessoas já começa a tremer na base, já começa a ficar com medo porque pensa, não, você tá louco, você vai me hipnotizar e eu vou contar meus segredos? Então um dos primeiros mitos da hipnose é contar segredos. Tá caindo aqui, peraí. Vou ajeitar aqui. Beleza. Então, na verdade assim, né? Vamos simular a hipnose, vamos falar da hipnose em teoria de não estado. Deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando. Andreoli, Renato, meu grande amigo, obrigado pela presença. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo aí. Então, se tiver alguma dúvida de hipnose, coloca aí que vira e mexe, eu vou dar uma olhadinha aqui para ler os comentários. Mas vamos lá. Então, mitos da hipnose. Contar segredos. Vamos lá, quando a gente fala de hipnose como um estado, como uma teoria de não estado, a gente está falando de um estado que a gente entra naturalmente todos os dias. Então imagina o seguinte, imagina que você está assistindo um filme, certo? E você fica tão concentrado nesse filme que às vezes alguém fala com você, você nem escuta, você fica focado ali naquele filme e você não escuta as pessoas à sua volta, você às vezes tem que parar e falar o que você falou, né? Pedir para a pessoa falar de novo. Por que isso acontece? Porque quando o nosso cérebro está concentrado, a gente está hipnotizado. Então, se a gente está lendo um livro, a gente está hipnotizado. Se a gente está assistindo um filme, a gente está hipnotizado. Se a gente está fazendo uma conversa que exige muito engajamento das pessoas na conversa, você está hipnotizado. Então, a gente é hipnotizado todos os dias, né? A maior parte do tempo a gente está hipnotizado. E aí, quando a gente está com esse estado de concentração ativo, né, essa hipnose ativa, o nosso cérebro fica suscetível a sugestões.
Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, imagina que você está assistindo um filme, mesmo exemplo do filme, você está assistindo um filme e aí você está tão concentrado no filme, tão envolvido na história do filme, que o seu cérebro ele para de perceber o que é real e o que não é real. Para ele, o que você está se concentrando se torna como se fosse verdade. Então, num exemplo do filme, imagina que você está assistindo um filme de drama. Você sabe que são atores, você sabe que a história não é real, você sabe que é inventada, mas você se emociona. Você está assistindo um filme de drama, você se emociona. Você está assistindo ali um filme de terror, você fica ali apreensivo, dá com aquela tensão, sabe? Ou seja, o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que não é real. Aquilo que você imagina, você sente no seu corpo como se fosse verdade, tá certo? Então, eu como hipnólogo, como hipnotista, né, eu faço o quê? Eu falo para a pessoa fechar os olhos, se concentrar, eu vou guiando ela com as minhas palavras, tá certo? E a partir dessa imaginação, a pessoa tem que engajar e imaginar de verdade o que está acontecendo, e aí ela vai sentir no corpo dela como se fosse verdade, certo? Eu tenho as palavras certas, vamos colocar assim, eu tenho exatamente o que dizer para envolver a imaginação dela, e ela imaginando, ela vai sentir aquilo como se fosse verdade. Então aí a gente já quebra esse mito de contar segredos, porque a gente acha às vezes que a hipnose é um controle mental. Eu vou entrar na mente da pessoa, vou controlar a mente da pessoa, e na verdade não tem nada disso. A pessoa precisa querer ser hipnotizada. Se a pessoa não quiser ser hipnotizada, não vai funcionar. Inclusive a gente entra num outro conceito que a gente chama de batalha de mentes. O que é a batalha de mentes? É muito comum a pessoa chegar para mim e falar: ah, Aldo, você é hipnólogo, né? Eu duvido você me hipnotizar, a minha mente é blindada para esse tipo de coisa e você não vai ser capaz de hipnotizar, como se ela estivesse lutando a minha mente contra dela. E aí o que eu falo para ela é simplesmente, se você não quiser ser hipnotizado, não vai funcionar. Se você sabotar o processo, ou seja, eu falo para você imaginar uma coisa e você não imagina o que eu estou falando, não vai dar certo. Então, dessa mesma forma que se eu falar uma coisa e a pessoa não imaginar, não funciona, contar segredo ou fazer qualquer coisa que você não queira durante a hipnose também não acontece. Isso é um mito. A gente vê filme lá e a pessoa vai lá e faz uma hipnose, faz a pessoa contar segredo, faz a pessoa fazer coisas que ela não quer e tal. E isso, galera, é só em filme. Na hipnose de verdade isso não acontece. Não tem como você contar segredos ou fazer nada que você não faria normalmente, mesmo hipnotizado, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que vocês estão falando. Renato Kiuto entrou. E aí, Renato, como é que você tá, cara? Tudo certo? Quanto tempo, hein? Da hora, hipnotiza na live. Muito bom. É o seguinte, galera. Deixa eu voltar mais aqui um pouquinho. Consegue hipnotizar alguém pela live ou, por exemplo, por chamada? Ótima pergunta, André. Sim, sem dúvida dá para você hipnotizar, tá bom? Quando a gente fala de hipnose, a gente entra num conceito que a gente chama... Qual é a definição de hipnose? Então vamos colocar qual que é a definição de hipnose. A definição de hipnose é alterar a percepção de realidade através da linguagem verbal ou não verbal, tá certo? Ou seja, eu utilizo a comunicação, a linguagem falada para alterar a realidade da pessoa. Então, pode até pelo áudio do WhatsApp dá para você fazer uma hipnose. Às vezes você pode mandar um áudio falando, enfim, usando as técnicas da hipnose, você consegue hipnotizar até por áudio. Então dá para fazer por chamada. Tem muito terapeuta que faz terapia com hipnose e faz o atendimento online sem problemas nenhum. Então dá para hipnotizar na live, dá para hipnotizar de diversas formas. Existem algumas técnicas da hipnose que a gente precisa fazer, tocar na pessoa e tudo mais, mas a gente consegue adaptar tranquilamente, dá para adaptar tranquilamente no online, tá certo? Obrigado pela pergunta. E aí o que acontece? A gente entra numa outra questão também aqui dos mitos da hipnose, né? Então a gente falou de contar segredos, você não conta segredos. A gente falou da batalha de mentes, que a pessoa chega achando que vai lutar a mente dela contra a minha e ela tem que ganhar, e na realidade não tem nada a ver com isso. E aí a gente entra num outro mito da hipnose, que é a hipnose não é sono. Na verdade, a hipnose não tem nada a ver com sono, não tem nada a ver com dormir. Isso é um mito muito comum, que a pessoa acredita que na hipnose, a pessoa... E aí, quando a gente fala de hipnose e sono, a gente já entra num outro mito que é não voltar. Essa é muito clássica. Eu vou hipnotizar a galera e a pessoa fala: nossa, mas eu tenho medo de não voltar. E se eu ficar preso no transe hipnótico, né?
e ainda preso àquela ideia de transe que eu falei inicialmente. E na verdade assim, né? Em primeiro lugar, hipnose não é um estado de sono. Às vezes é comum a gente ver o hipnotista utilizar o comando durma. Então ele vai lá e dá um durma na pessoa, usa uma indução, e ele fala durma, e aí por causa disso às vezes a pessoa acha que é um estado de sono. E na realidade, quando a hipnose foi descoberta, e um dos primeiros cientistas foi pesquisar realmente a fundo a hipnose, ele deu esse nome de hipnose porque ele acreditava também que era um estado de sono, porque era muito semelhante, às vezes o relaxamento que a pessoa atinge durante a hipnose, parece que a pessoa está dormindo mesmo, e quando você vê alguém fazendo hipnose, às vezes o hipnotista diz durma e a pessoa apaga, e parece que ela está dormindo mesmo. Então ele colocou esse nome de hipnose. Por que hipnose? Porque vem do grego hipnos, que era o deus do sono. Então ele acreditava que a hipnose era um estado de sono. E aí ele descobriu que na realidade a hipnose ela não é um estado de sono, ela é na realidade uma outra coisa. E aí ele percebeu que a hipnose é na realidade uma concentração em uma única ideia. E aí ele correu para falar para o pessoal, olha, não usa mais o nome hipnose não, hipnose está errado, agora o nome é monoideísmo, né? O conceito de você se concentrar em uma única ideia. Mas aí o marketing já tinha sido feito, já tinha ficado hipnose e ficou hipnose. E diga-se de passagem, o nome hipnose é muito mais legal do que monoideísmo, pelo amor de Deus, monoideísmo. Mas enfim. Então, a hipnose não é um estado de sono, a pessoa não dorme durante a hipnose. Tem hipnotista por aí que hipnotiza e fala que a hipnose é equivalente a 4 horas de sono, mas isso não existe nenhum dado a respeito disso, é tirado do sovaco, tá certo? E não voltar. É comum a pessoa achar que ela pode ficar presa no transe, porque ela acha que a pessoa que está em transe, ela fica inconsciente, ela apaga completamente, vai para Nárnia. E na realidade, é como eu falei antes, a hipnose é um processo ativo, onde a participação do sujeito em engajamento, imaginação é fundamental para o processo acontecer. E da mesma forma que quando a gente está assistindo um filme, a gente entra nesse estado de hipnose, ou quando a gente está lendo um livro, a gente entra nesse estado de hipnose, não tem como você não voltar, porque você não vai para lugar nenhum, você só está concentrado do mesmo jeito que se você estivesse assistindo um filme. Então imagina o seguinte, você está assistindo um filme, tem como você ficar preso na história do filme? Claro que não, é a mesma coisa que a hipnose, você não fica inconsciente. Outro mito também que o pessoal acha que é o perder o controle, né? A pessoa morre de medo de perder o controle, né? A gente entra até no falar segredos, mas perder o controle, a pessoa acha que a hipnose, o hipnotista está, né, está comandando a mente da pessoa. E inclusive isso era muito comum na década de 70, hipnotistas de palco, chegava lá, o indiano, Raj, não sei o que lá, e aí o cara todo, assim, sabe, caracterizado, e ele entrava no palco e falava, agora você está sob o meu comando, e criava um contexto ritualístico que é muito importante para a hipnose, que eu vou falar mais à frente, e ele dava essa ideia de que a hipnose é um tipo de controle mental, mas não é verdade, isso não acontece. Não tem como você perder o controle, não tem como você não voltar. Na realidade existe registro de utilização de técnicas de hipnose há mais de 4.000 anos. Lá no Egito Antigo eles utilizavam, lá já tinha papiros egípcios que descreviam procedimentos que hoje a gente sabe que era nada mais nada menos do que hipnose. E desde 4.000 anos atrás, nunca existiu nenhum registro de uma pessoa que ficou presa na hipnose. Então isso é um mito, não tem como você ficar preso na hipnose, tá certo? Deixa eu olhar minha colinha aqui. Bom, então vamos lá. Opa, isso aqui vai cair a qualquer hora. Então deixa eu passar para a próxima folha aqui. Beleza. Então para que serve a hipnose? Tem umas rabiscos aqui, mas eu vou escrever em cima. Para que serve a hipnose? Para que serve a hipnose? Certo? A gente tem principalmente duas linhas na hipnose. A gente tem a hipnose para entretenimento, que é o que eu mais gosto de fazer, hipnotizar a pessoa e fazer rotinas e brincadeiras com a imaginação. Então, a gente tem entretenimento e a gente tem para terapia, certo? Então vamos falar primeiro de entretenimento. O que você consegue fazer na hipnose de entretenimento? Olha só, a hipnose de entretenimento, ela utiliza as técnicas de indução hipnótica para colocar a pessoa nesse estado de susceptibilidade, vamos dizer assim, que na realidade nada mais é do que uma conformidade. Voltando ao que eu estava falando antes.
a gente sempre vai estar falando aqui de hipnose em teoria de não estado. Então a gente não está falando de transe hipnótico. Cara, você vai fazer um curso de hipnose hoje, o cara não se atualiza, e aí o cara vai falar para você que para você fazer hipnose você tem que hipnotizar utilizando uma indução hipnótica, e aí você usa uma sugestão hipnótica, e se a sugestão não dá certo, você tem que aprofundar o transe para ele entrar num nível de transe hipnótico mais profundo, e aí ele vai estar apto a aceitar a sugestão. Cara, esquece transe, não tem transe hipnótico não. Quando a gente fala, especialmente de entretenimento ainda, eu já vi pessoas que alucinam e vê a Beyoncé e eu não fiz nenhuma indução, certo? Então assim, não tem isso de você ter que aprofundar o transe para funcionar a sugestão, não tem nada disso. O Renato, meu amigo que está assistindo aí, provavelmente, ele deve ter aprendido hipnose ainda com esse conceito de falar de transe hipnótico, e vou colocar a pessoa em transe e tudo. Eu até uso coloquialmente a palavra transe, mas cara, esquece transe. Mas vamos lá, então entretenimento. O que eu consigo fazer na hipnose de entretenimento com uma pessoa hipnotizada? Eu consigo fazer rotinas que vão envolver a imaginação dela, e a partir dessa imaginação, basicamente qualquer sensação que a pessoa é capaz de sentir, a gente é capaz de reproduzir com a hipnose. Então a gente faz as rotinas, e de novo, né, para quem está aí assistindo ainda, se você ficar até o final da live, você vai ver hipnose acontecendo ao vivo. Eu vou hipnotizar uma pessoa aqui ao vivo. A minha assistente, a Jennifer, ela está aqui esperando ansiosamente para ser hipnotizada, para me mostrar para vocês, tá certo? Mas, então, aí a gente consegue fazer, por exemplo, a pessoa, a partir da imaginação dela, a gente consegue iniciar estados onde sensações, emoções, coisas que ela já sentiu, a gente consegue fazer com que ela sinta a partir da hipnose. E isso pode ser escalado a um nível tão absurdo que eu consigo, por exemplo, falar para a pessoa imaginar que ela escreveu o nome dela, e aí ela imaginar que ela está apagando o nome dela e o nome dela vai sumir da mente dela. E ela vai, a partir dessa sugestão hipnótica, ela não vai conseguir se lembrar do nome dela temporariamente, certo? Então, aí às vezes a gente faz isso daí, a pessoa, nossa, mas que impressionante, isso é possível? É possível, isso acontece de verdade. E aí a gente vai escalando cada vez mais, né? A pessoa entra no que a gente chama de loop hipnótico, que eu vou falar mais à frente, se der tempo, né? Nossa senhora, já tá quase meia hora de live, meu Deus. Eu não consigo nem falar quase nada, cara, não consigo falar quase nada, vamos lá. Então aí a gente consegue escalar esses fenômenos, e aí a gente consegue fazer a pessoa até ter uma alucinação visual. Eu pego uma pessoa, coloco na frente dela e falo que é a Beyoncé. Eu consigo fazer uma alucinação gustativa. Eu dou um copo de água para a pessoa beber e eu falo que é cachaça. A pessoa se comporta como se ela estivesse ficando bêbada, tá certo? Por quê? Porque qualquer estado que você é capaz de sentir, a hipnose é capaz de reproduzir. Tá? Então a gente consegue fazer, cara, as aplicações são infinitas, Mas cara, a gente tem como fazer absolutamente qualquer coisa. Tem gente que utiliza, por exemplo, faz a pessoa sentir um orgasmo com hipnose. Tem gente que utiliza a hipnose para anestesia. Inclusive a hipnose, bom, a gente já entra na outra parte, né? Vamos falar de entretenimento. Então, assim, basicamente qualquer coisa. A gente consegue falar para a pessoa que os pés dela estão colados no chão e ela vai tentar andar e não vai conseguir. A gente consegue fazer a mão ficar colada. Esse é o que mais aparece na televisão, né? Você vê hipnose na televisão, você vê o cara fazendo lá a mão da pessoa ficando colada. Galera, isso acontece de verdade. Isso acontece por causa de uma coisa que se chama loop hipnótico, que eu vou explicar para vocês ainda hoje o que é loop hipnótico. Vou dar uma pincelada, porque para mim mostrar a hipnose acontecendo para vocês, eu não vou ter tempo de falar sobre muita coisa, mas essa live que eu estou fazendo hoje, galera, vai ser semanal. Eu vou fazer toda semana uma aula bem completa sobre hipnose. Então agora eu estou dando uma introdução. Esse vídeo que eu estou gravando aqui eu vou distribuir para mais pessoas que estão interessadas em aprender hipnose. Então a gente está colocando o pé na água aqui, a gente está só começando a arranhar a superfície, né? Quem já fez curso comigo sabe que isso daqui não é nada, a gente está começando a falar o que é hipnose, tá? Mas aí a gente tem o entretenimento, beleza? Tem show de hipnose de palco, tem como você fazer hipnose de rua. Eu adoro fazer hipnose de rua, infelizmente por causa da pandemia já faz aí um mó tempão que eu não vou pra rua. Tenho alguns amigos hipnólogos que vão pra rua lá, mas eu acho loucura, eu não vou ficar na minha casa. Mas vamos lá, vamos falar de hipnose na terapia. Quando a gente fala de hipnose para entretenimento e hipnose para terapia, são duas coisas tão diferentes que dava para a gente chamar de outro nome. Dava para dar outro nome, porque são coisas completamente diferentes, certo? Embora sejam fenômenos que no cérebro às vezes são semelhantes da forma que eles acontecem, o processo de fazer terapia e o processo de fazer hipnose para entretenimento são duas coisas completamente diferentes. Então, quando a gente fala de terapia, para que a gente pode usar a hipnose?
A gente pode usar a hipnose para tratar uma fobia. Eu não gosto de usar a palavra curar uma fobia. Embora as pessoas saiam transformadas e consigam se curar de uma fobia, eu acho que usar a palavra curar soa meio como curandeirismo, sabe? E é como eu falei no começo, eu sou o cara da ciência, eu sou o cara de ir lá, vamos pesquisar, tem material científico? Não tem? Então, se não tem material científico, não funciona, tá certo? E na hipnose a gente tem material científico tanto para a parte terapêutica quanto para a parte de, enfim, dores e tudo mais. Mas aí a gente consegue tratar fobias, a gente consegue tratar vícios, a gente consegue tratar depressão, síndrome do pânico, certo? E aí, eu falei que ia cair em qualquer hora. Vamos lá, ao vivo acontece essas coisas mesmo. Então, depressão é uma coisa que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque eu vejo isso constantemente. Eu acho absurdo, tem muito terapeuta que vai lá e fala, não, mas vem comigo que eu tire a depressão em uma sessão, sabe? Você ouviu o cara falando que tire em uma sessão qualquer coisa, aí você já desconfia, cara, porque embora eu já tenha tido clientes que fizeram terapia comigo e tiveram uma transformação em uma sessão, especialmente quando se fala de fobias, dizer isso no cartão de visita, resolve o seu problema em uma única sessão, cara, isso aí é charlatanismo, entendeu? Então, se você está aprendendo, quer aprender hipnose para fazer terapia, já começa a se municiar dessas coisas. Você pode tratar uma fobia, dá para tratar em uma sessão, às vezes dá, mas às vezes não dá, então você não vai colocar no seu cartão de visita, certo? Vícios, dá para tratar em uma sessão? Não dá, lógico que não. Com um vício, você tem que fazer uma análise funcional, você tem que entender qual o comportamento. A pessoa quer parar de fumar, por exemplo, você vai ter que analisar, porque o que acontece? Quando a pessoa fuma, a gente tem a topologia do comportamento, que é o ato de fumar. E o ato de fumar é o mesmo em vários momentos do dia ela fuma, mas cada um dos cigarros que ela fuma durante o dia tem um significado diferente. Às vezes a pessoa fuma depois do almoço porque ela quer relaxar, quer aproveitar a saciedade do almoço. E às vezes, de tarde, ela sai, dá uma pausa no trabalho e vai fumar. E esse cigarro ela está fumando porque ela quer fugir do estresse do trabalho. É um cigarro que está relacionado com fuga e enfrentamento. E às vezes ela fuma um cigarro de manhã porque ela quer acordar. Então a gente tem que fazer uma análise funcional e entender cada um desses cigarros e tratar eles especificamente. Então quando a gente fala de vícios, normalmente a gente não vai estar falando de menos do que 10 sessões, tá certo? Síndrome do pânico e depressão já são outras coisas, outros 500, porque o que acontece? A depressão, ela já é um transtorno mais neurofisiológico. É um desbalanceio químico no cérebro, a pessoa está tendo ou um desbalanceio dos neurotransmissores, ou às vezes uma recaptação da serotonina, ela precisa tomar remédio. Não adianta eu falar para ela que eu vou resolver depressão em uma sessão, que eu vou estar mentindo. Eu não sei, né? Putz, eu tenho um caso do tio, do vizinho, do primo, não sei quem, que curou depressão com hipnose numa sessão. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente não vai colocar isso no cartão de visita. Então quando a gente fala de terapia com hipnose, né, tendo a diferenciação entre entretenimento e terapia, a gente tem algumas ressalvas, e uma das ressalvas mais importantes é que hipnoterapia, você já deve ter ouvido o termo hipnoterapia. Hipnoterapia não é um tipo de terapia, certo? Hipnoterapia não é o tipo de terapia. Tem gente que fala, você trabalha com que tipo de terapia? Eu trabalho com hipnoterapia. E tá errado, porque hipnoterapia não é um tipo de terapia. Hipnoterapia é só um nome comercial que eles dão. Quando eu vou fazer qualquer um desses tratamentos aqui, seja fobia, seja depressão, seja síndrome do pânico, o que quer que seja, eu vou fazer técnicas de psicoterapia. As técnicas que a psicologia ensina. Só que o que acontece? Eu vou usar a hipnose junto, entendeu? Então quando eu estou fazendo um tratamento de fobia, eu vou usar uma sensibilização sistemática, que é uma técnica da psicologia. Só que aí eu vou usar a hipnose junto, porque a hipnose acelera os resultados, tá certo? Então dentro da terapia, a hipnose é um acelerador de resultados. A hipnose é uma ferramenta que a gente usa junto das técnicas de psicoterapia, tá? Porque é a mesma coisa que eu pegar um martelo e falar que o martelo é um tipo um tipo de engenharia. E não faz o menor sentido. O martelo é uma ferramenta, pode ser usado dentro da engenharia, em alguns casos pode, mas é uma ferramenta. Então hipnoterapia não é um tipo de terapia. Hipnoterapia é uma ferramenta. A hipnose é uma ferramenta associada à psicoterapia, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha aqui. Bom, vamos falar então, né, de loop hipnótico, né? O que faz a hipnose acontecer? O que faz a mágica da hipnose acontecer? Como a hipnose acontece? Existe um negócio que chama loop hipnótico.
O loop hipnótico, ele foi proposto por James Tripp, que é um grande hipnotista europeu. Eu já tive o prazer de fazer um curso com ele, eu fiz 2 cursos com ele, um de mestre de hipnoterapia e outro de PNL, né, de Change Work. E é um cara fenomenal, e ele fez essa descrição de loop hipnótico que nunca tinha sido proposta antes, mas que faz tanto sentido que agora ela é amplamente ensinada nos cursos de hipnose. O que é o loop hipnótico? A gente tem o loop que é o seguinte. Gente, vocês não têm noção, eu queria falar de indução hoje, aí eu pensei, mas se eu falar de indução, eu vou estar deixando tanta coisa para trás que não faz sentido. Então eu estou dando uma introdutória falando de o que é hipnose, o que não é, para que serve, loop hipnótico. Então vamos lá. O que é o loop hipnótico? O loop hipnótico é vamos dizer assim, é um loop que a gente coloca essa pessoa para que o fenômeno da hipnose seja favorecido de acontecer. Então imagina o seguinte, você já deve ter visto talvez um hipnólogo fazendo na televisão lá o mão colada, certo? Ele fala para a pessoa imaginar que a mão tá, desse jeito ela está ficando cada vez mais colada, em algum momento ele vai tentar soltar e não vai conseguir. Se você fizer essa posição aí agora, e você fizer essa posição, você vai reparar que ela é uma posição levemente desconfortável, e se você tentar separar a mão, você vai perceber que é um pouquinho difícil, ela tem uma certa resistência. Então a gente está se aproveitando de um fenômeno que é meramente fisiológico, certo? Meramente fisiológico. Só que aí a gente envolve também a imaginação da pessoa junto com a fisiologia, certo? Então a gente vai falar para a pessoa imaginar que aquela mão está ficando colada, imaginar que está passando uma cola, e aí por conta dessa posição já ser um pouquinho difícil mesmo, ela vai sentir a fisiologia, a dificuldade de soltar. E essa fisiologia vai proporcionar para ela uma experiência, ela vai experienciar a mão não soltando, e isso daqui acontece uma fração de segundo, tá? Em uma fração de segundo ela faz a imaginação e ela sente a fisiologia, e a partir da fisiologia ela tem a experiência de que a mão não vai soltar. E aí isso estabelece uma crença na mente da pessoa, ela acredita, caramba, não consigo soltar mesmo. E isso vai entrando em loop. Então a partir da crença, ela vai lá e reforça ainda mais a imaginação, porque a gente utiliza um linguajar na hipnose, né? um padrão de linguagem que a gente vai falar para a pessoa, imagina que sua mão vai ficar colada, cada vez mais colada, e você vai tentar soltar e não vai conseguir. Tenta soltar e não consegue, a gente utiliza esse padrão, tenta mas não consegue. Então a crença vai gerar mais imaginação, ela vai imaginar, pô, tô tentando e não tô conseguindo. A imaginação vai gerar mais fisiologia, que vai proporcionar experiência, e a pessoa fica nesse loop aqui. E aí, conforme a pessoa vai passando por esse loop várias vezes, você vai conseguindo encadear fenômenos cada vez mais bizarros, até a pessoa chegar a um nível de alucinar ou ter um delírio, né? Tem diferença, a gente tem alucinação positiva, alucinação negativa, a gente tem delírio, mas isso é tema para outra aula, tá? Mas então, basicamente, a gente tem aí esse loop hipnótico, dentro da hipnose, a gente vai colocar a pessoa nesse loop hipnótico e a gente pode entrar no loop por qualquer lugar. Às vezes a gente entra pela imaginação, imagina que as suas mãos estão ficando cada vez mais coladas. E aí a gente gera uma fisiologia que gera uma experiência. Às vezes a gente entra pela fisiologia, a gente fala para a pessoa usar, porque tem como você colar a mão do sujeito desse jeito, tem como você colar assim. Assim, tem um fator fisiológico muito forte. Se você tentar soltar isso daqui, já vai ter uma resistência. Então eu estou entrando pela fisiologia. Mas se eu fizer desse jeito aqui, não tem resistência nenhuma para mim soltar. Então se o sujeito não soltou, é porque ele está na hipnose. Então a gente entra na imaginação primeiro. Tem como a gente já entrar pela crença, tem como a gente já entrar pela experiência. Enfim, tem como a gente entrar nesse loop hipnótico aqui, ficar repetindo ele na cabeça do sujeito para que ele seja hipnotizado, certo? Então, para a gente finalizar aqui, antes de eu fazer hipnose propriamente dita, né? Porque eu programei uma hora de live, falta aí 20 minutinhos, e eu quero mostrar para vocês a hipnose acontecendo de verdade aqui ao vivo. Vou fazer uma hipnose com a minha esposa. Eu não gosto muito de fazer hipnose com a minha esposa como uma demonstração, porque é muito fácil a pessoa achar que é fingimento, tá? Então eu prefiro pegar pessoas desconhecidas, mas eu vou fazer assim mesmo, porque na situação que a gente tem, não tem como pegar uma pessoa aleatória para fazer hipnose, tá certo? Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Ah, beleza. Tcharam. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Beleza. Tcharam.
Meu marido é hipnólogo e aprendeu com o melhor de todos. Que legal, nossa, muito legal, bem bacana. Quem foi que ensinou ele? Bom, então, basicamente eu quis falar aí de loop hipnótico pra gente ter a noção de como que funciona essa parte da hipnose. E pra gente finalizar, antes de eu mostrar a hipnose para vocês acontecer de fato, eu vou deixar aqui mais ou menos um passo a passo da hipnose. Então, eu quero aprender hipnose e tal, e nessa live, esse tempo que a gente teve aqui, não dá para ensinar quase nada. Se eu vou dar um curso de hipnose, vai ser no mínimo umas 20 horas de curso, no mínimo, dá para falar por horas e horas por cada um desses temas, mas eu quero dar aqui um passo a passo. Quero aprender hipnose, o que eu tenho que pesquisar? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente faz um negócio que a gente chama pre-talk. O que é pre-talk? É uma conversa que você tem antes com o sujeito para tirar os mitos da hipnose e tudo mais, porque se o cara acredita num monte de mito, ele vai ficar com medo de ser hipnotizado. Se ele ficar com medo, ele não vai seguir as instruções. Se ele não seguir as instruções, não vai funcionar. Então primeiro a gente faz um pre-talk para conversar com o sujeito, explicar para ele o que é hipnose, o que não é. Depois a gente faz o que a gente chama de teste de susceptibilidade. Susceptibilidade, enfim, vocês entenderam. Teste de susceptibilidade, que é basicamente um teste que eu vou fazer com o sujeito para que ele tenha... Jennifer, seja sincera na hipnose, é isso aí. Já vi você ser... E aí, Eli, grande amigo, cara, que saudade de você. Um abraço pra você, meu amigo. Você já viu eu sendo exorcizado, cara. É porque a live já tá... Vai estender muito se eu for falar tudo, mas... eu sou uma pessoa extremamente suscetível à hipnose. Eu sou altamente hipnotizável, eu não sabia disso. E aí, assim, a galera, quando eu vou em curso de hipnose, eles me pegam pra Cristo, cara. Eles mandam a turma no WhatsApp e eu entro em transe hipnótico, né? Aquela história, né? Transe não existe, enfim, mas... o Eli já viu eu sendo exorcizado. Durante a hipnose, às vezes a gente faz simulação de incorporação demoníaca. E aí eu fui exorcizado, é verdade. É isso aí, a Jennifer não vai fingir não. Teste de susceptibilidade, indução. E indução, só para falar de indução, dá para falar mais várias horas. Aí a gente aí a gente entra em sugestão. Aliás, né, a gente faz o signo sinal. Signo sinal é uma âncora de reindução. O cara entrou no estado de hipnose e a gente quer que ele volte para o estado de hipnose mais rápido. Estalo dele diz durma, e aí a gente ensina isso pro cara para ele voltar para esse estado de hipnose mais rápido. E aí a gente faz sugestão. Isso aqui é opcional, tá? Isso aqui eu gosto de usar muito, porque como eu faço hipnose performática, faço apresentação de hipnose, é muito legal você dar o durma e a pessoa... Mas na terapia tem gente que nem usa. Signo sinal sugestão. Basicamente é isso. Pre-talk, teste de susceptibilidade, indução, signo sinal e sugestão. De forma bem resumida. Então, quero aprender hipnose. Na live do Aldo não deu pra ver quase nada. Ele falou meia horinha de loop hipnótico. Mas e aí, como é que eu faço pra aprender? Cara, pesquisa. Pre-talk, teste de susceptibilidade, indução, signo sinal, sugestão. Beleza? Eu vou ensinar tudo isso aí nas lives que eu vou estar fazendo, no conteúdo que eu vou estar produzindo nas redes sociais. Então, se você está aí assistindo porque você quer aprender hipnose, fica tranquilo, que eu vou falar exaustivamente de cada um desses pontos aqui, até você enjoar, você não vai aguentar mais escutar falar de hipnose, porque eu adoro hipnose e, bom, eu quero transformar isso, estou transformando isso na minha principal atividade, tá certo? Tenho uma empresa de turismo também, que já está andando com as próprias pernas, então agora meu foco é hipnose, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai ver hipnose acontecendo de verdade, vamos ver aí. Então eu hipnotizando a Jennifer, tá certo? Então vem aqui, Jennifer, deixa eu tomar um copinho de água. Vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui, para vocês conseguirem ver ela aqui. Deixa eu virar outra câmera que está gravando aqui também. Dá um oi pro pessoal aí. Olá! Isso aí. Então, vamos lá, vamos fazer a hipnose e eu vou tentar dando uma pequena explicação do que eu estou fazendo, tá? A Jennifer é uma pessoa que já foi hipnotizada antes, eu já hipnotizei ela
dezenas de vezes, então é uma pessoa que ela já conhece o estado da hipnose, e isso faz com que seja mais fácil de ela entrar no estado de hipnose, tá certo? Então eu vou fazer a hipnose com ela de uma forma que vai ser muito mais rápida. Então normalmente eu faria o quê? Aquilo que eu expliquei, pre-talk, teste de susceptibilidade, e aí só depois eu faria uma indução. Com ela eu vou fazer a indução direto, tá? E aí quando a gente entra em indução, a gente entra num outro assunto que é mais um assunto de várias horas também, que é indução. Tem indução de choque, tem indução de quebra de padrão, tem indução de fixação do olhar, tem indução de relaxamento e uma série. Vou fazer uma indução, quer ser hipnotizada rápido ou devagar? Ai, meu Deus. Devagar. Devagar, tá ótimo. Junta os pés assim, por favor. Isso. Você desce ou canhota? Canhota. Canhota, né? Eu já sabia. Daqui sua mão esquerda, então. Você vai empurrar minha mão para baixo bem forte quando eu contar até 3. E quando eu contar até 3, você vai empurrar bem forte. Em algum momento, olha aqui nos meus olhos, em algum momento eu vou dizer a palavra durma. Você não vai dormir, não tem nada a ver com sono. Você vai fechar os olhos, abaixar a cabeça e relaxar. Pode empurrar minha mão. 2, 3. Isso, mais forte. Mudando cada vez mais, bem profundo. 10, 9, afundando cada vez mais. 8, 7, profundo, relaxado. 6, 5, isso, profundo. 4, 3, 2, 1. Profundo e relaxado, se sentindo muito bem. Isso, se sentindo maravilhosamente bem. Cada palavra que eu digo se torna a sua realidade imediatamente, não importa o quão tolo ou quão bom pareça. Tudo que eu digo se torna a sua realidade. Não porque eu digo, mas porque te faz muito bem. E a partir de agora, toda vez que eu estalar meu dedo e disser a palavra durma, assim, durma, seus olhos se fecham e você acessa esse estado novamente 10 vezes mais profundo. Olhos abertos, olha aqui meus olhos. Durma. Isso. Muito bem, olha aqui nos meus olhos. Durma. E vai afundando cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Isso. Profundo e relaxado, se sentindo muito bem. E agora, eu quero que você imagine uma praia que você já tenha visitado, ou uma praia que a sua mente tenha criado agora, não importa. E nessa praia você vai começar a escrever o seu nome na areia. Isso. Vai escrevendo, e vai escrevendo. Isso. E vai terminando. Ou talvez já tenha terminado. E quando termina, você olha para aquele nome e você avista as ondas do mar. E você imagina que as ondas estão passando em cima daquele nome lentamente, vai apagando aquele nome. E vai apagando, vai apagando. Isso. E aquele nome some. E aquele nome some completamente da sua mente. E toda vez que você tenta lembrar, é tão fácil de esquecer. E quando você tenta lembrar, você percebe que não tem nada onde antes tinha o seu nome. E você vai tentar lembrar e vai perceber que não tem nada onde antes era seu nome. Você talvez ache até isso engraçado. 3, 2, 1, olhos abertos. Tenta falar seu nome, tenta falar. Você tinha um nome, não tinha? Tenta falar, tenta, mas não consegue. Tenta lembrar. É difícil, né? Quanto mais tenta lembrar, mais fácil de esquecer. Tenta lembrar. Fala pra câmera ali qual que é o seu nome, tenta falar. Ai, meu Deus. Duro. Isso, profundo e relaxado, se sentindo muito bem. E novamente naquela praia, você avista aquele local onde você havia escrito algo. E você vai começar a escrever a sua comida favorita. Isso, você vai começar a escrever qual que é a sua comida favorita. E vai escrevendo. Isso, você vai terminando. Ou talvez já tenha terminado. E quando termina, você percebe que está exatamente onde é o seu nome. Esse é o seu nome. Você tem certeza que esse é seu nome. Certeza absoluta, e quando eu te perguntar, você vai me responder naturalmente que esse é seu nome. Mas você vai ficar com raiva de mim se eu errar seu nome. Você vai ficar com raiva de mim se eu errar seu nome. Você não vai me agredir, mas você vai ficar com raiva se eu errar seu nome. 3, 2, 1, olhos abertos. Qual que é o seu nome mesmo? Churros. Qual que é o seu nome? Fala sério. Amor, churros. Jennifer. Não é Jennifer. Claro que é. Não é Jennifer. Olha ali pra câmera e fala seu nome, que eu não tô acreditando que eu tô escutando isso. Meu nome é Churros. Oxi. Normal, né? Tem certeza que é churros? Churros é muito bom. Você não tá entendendo nada, né? Duro. Relaxa, profundo. Isso, cada vez mais. Nossa, churros foi maravilhoso. Muito bem, churros. Muito bem. Você percebe que agora você vai imaginar os números de 1 a 10. Isso. Imagina os números de 1 a 10. E imagina que você está apagando o número 7.
Isso, aquele número você vai apagando ele completamente. Vai apagando, apagando. Isso. E aquele número some. E é tão natural que ele nunca tenha existido, você vai contar como se ele nunca tivesse existido. Aquele número foi apagado completamente. Isso, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Isso. Tem certeza que aquele número foi embora. 3, 2, 1, olhos abertos. Sabe contar normal? Faz assim com as mãos, vamos contar. Conta em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Acho que eu contei errado. Contou errado, né? Tá errado, né? Você não tem 11 dedos. Quantos dedos você tem nas mãos? Vamos fazer o seguinte, ó. Você lembra aquele conto infantil que era a Branca de Neve? Era quantos anões mesmo? 8. 8 anões. 8 anões. 8 anões, né? E quanto que é 6 mais 1? 8. E 8 menos 1? 6. 6. Tá certo, né? E você tem 11 dedos mesmo, não tem? Não, eu tinha 12, mas... Como assim? Você tinha 12? Eu nasci com 2 dedos a mais, mas eu tirei. Tô aqui mesmo. Duro! Cada vez mais. Isso, mais profundo, relaxado, se sentindo muito bem. Muito bem. E agora, você se lembra que você está com muita vontade de tomar vinho. Você está com muita vontade de tomar vinho, você gosta daquele vinho bem geladinho. E você vai ver que na minha frente eu tenho um copo que está com vinho. E você vai ver que é vinho, vinho branco, você tem certeza que é vinho e você vai tomar. Mas esse vinho vai ser tão gostoso que você vai perguntar onde eu comprei. Só que uma coisa que você não sabia, esse vinho deixa bêbado muito rápido. E quando você tomar esse vinho, você vai ficar bêbada, completamente bêbada. Vou fazer uma contagem de 1 a 3 e no 3 você abre os olhos com muita vontade de tomar esse vinho que está na minha mão. Você tem certeza que você está com muita vontade e que esse vinho é muito gostoso. 3, 2, 1, olhos abertos. Sabe o que é isso aqui? Vinho. Quer um pouquinho? Eu quero. Não te dou. Dá um golinho só. Só um golinho? Tá. Nossa, tá muito bom. Sente o cheiro dele. Que uva que você acha que é? Nossa, eu não sei. Toma mais um pouquinho. Tá sentindo alguma coisa? Nossa, eu tô meio sentindo memória. Você só toma um pouquinho. É que eu não consigo beber muito. Muito bem. Olha aqui nos meus olhos e durma, relaxa, vai afundando cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Então, galera, basicamente, eu fiz assim algumas rotinas bem simples, as mais clássicas que a gente faz sempre em qualquer demonstração de hipnose. Rotina de esquecer nome, esquecer número, ter alguma alucinação gustativa. Eu poderia fazer uma alucinação visual. Vamos tentar fazer um delírio, vamos ver se rola. Isso, no momento que eu toco no seu ombro esquerdo, você acessa ainda mais profundo esse estado de hipnose, mais profundo, isso. E quando você abrir os olhos, você vai perceber que na minha mão tem uma miniatura sua, um boneco da Jennifer. E você vai achar fantástico esse boneco, vai querer deixar ele de decoração em casa. Você tem certeza que aqui na minha mão tem um boneco da Jennifer. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e no 3 você abre os olhos e você vai perceber que esse boneco está aqui na minha mão. Você vai pegar ele, você vai ficar muito feliz, porque você lembra que é um presente que eu estou te dando, que seu aniversário está chegando. Você vai ficar muito feliz com essa miniatura da Jennifer. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá vendo? Tá vendo? Pega. É pra você de presente. Mas por que Jennifer? É você. Meu nome é Churros. Eu esqueci de tirar a sugestão, é verdade. Dá aqui o boneco, peraí. Afundando cada vez mais. Essas coisas só acontecem. Muito bom, muito bom. Eu peguei o boneco aqui da Jennifer, tá escrito Jennifer, mas o nome dela é Churros. Então, agora que eu toco no seu ombro, você se lembra que eu mandei corrigir. Eu mandei corrigir o boneco. Tinha vindo errado, tinha vindo o nome de outra pessoa, mas o seu nome é Churros. Então agora vai estar certo. 3, 2, 1, olhos abertos. Eu mandei arrumar o boneco. Ai, que
linda, amor. Legal, né? Gostou? Uhum. Você gostou do seu cabelo como tá? Gostei. Gostou? Igualzinho mesmo. Tá certo o seu nome aí? Tá. Como é que tá escrito? Churros com Stênula. Churros com Stênula. Daqui o boneco, vou pôr aqui de volta. Duro. Isso. Então a gente fez a alucinação gustativa. Que ela bebeu água achando que é vinho. E aí a gente pode fazer a alucinação visual, tá? A gente pode fazer... o que eu fiz foi um delírio. Qual é a diferença de alucinação para delírio? A alucinação é você pegar uma coisa que existe e transformar em outra coisa. Então eu ponho alguém na frente dela e falo que é Beyoncé, pego água e falo que é vinho. E um delírio é você pegar uma coisa que não tem nada na minha mão e ela vê como se tivesse alguma coisa, tá? Isso que é um delírio. E aí uma coisa que eu gosto de fazer no final de toda a hipnose, que é para garantir que a pessoa vai sair da experiência melhor do que ela entrou, eu gosto de dar um presente hipnótico, tá? Eu gosto de fazer um presente hipnótico. Então eu vou fazer um presente hipnótico rapidinho. E aí a gente já encerra a nossa live aí, vai estar cravado. Ó, eu prometi 1 hora de live, deu quase cravado. Isso, olha aqui, abre os olhos. Olha aqui nos olhos, duro, bem profundo, isso, mais profundo e relaxado, se sentindo muito bem. Basicamente o presente hipnótico é uma visualização positiva e faz a pessoa se sentir bem e aí depois eu faço uma ancoragem, né? Então, imagina que você está entrando num lugar muito agradável para você. Isso. Não importa onde é, talvez seja um lugar que somente criou agora, ou talvez um lugar que você já tenha visitado. E nesse lugar você se sente muito seguro e muito feliz. E respira fundo. E solta o ar. E sente essa segurança e felicidade aumentando ainda mais. Isso, aumentando cada vez mais, se sentindo muito bem. E nesse lugar talvez tenha uma pessoa com você, uma pessoa muito importante para você, ou alguém que você seja muito importante para essa pessoa. Responde apenas balançando a cabeça. Tem alguém com você nesse lugar? Isso. Em algum momento eu vou pedir para você juntar suas mãos. E quando você juntar as mãos, você vai imaginar que essa pessoa está te dando um abraço. Pode juntar as mãos de um jeito que só você sabe. Isso. Imagina essa pessoa te dando um abraço. Sente o abraço acalorado dessa pessoa especial. Sente como é bom se sentir seguro. E percebe que esse toque na sua mão vai ficar com você de presente. Quando você quiser se sentir bem dessa forma, você vai juntar suas mãos e vai imaginar e vai sentir essa positividade, essa segurança desse lugar seguro. Isso. Pode soltar suas mãos, ainda de olhos fechados. Em algum momento, eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. E no 5 você desperta. Todas as sugestões são removidas, com exceção desse toque. Esse toque vai ficar com você de presente. Mas todas as outras sugestões e brincadeiras, você se lembra que tudo não passou de uma brincadeira com a sua imaginação. Tudo foi uma brincadeira com a sua imaginação e você vai despertar e vai cair na gargalhada porque você vai perceber as rotinas e as brincadeiras que a gente fez. Apenas no 5 você desperta. 1, aos poucos vai voltando. 2, vai despertando. 3, isso. 4, 5, olhos abertos. Você lembra qual era o seu nome? Nossa, amor, chulo. Acaba com a minha reputação fit. É mesmo, ela tá querendo toda fit, ela vai lá e fala que o nome dela é churros, porque a comida favorita é churros. Pô, tinha que ter falado arroz integral. Whey protein. Bom, galera, é isso, tá? Muito obrigado por quem participou, muito obrigado. Mano, faz mais 1 hora de live. Cara, Renato, você é fera, cara. Você é fera. Espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer mais 1 hora de live hoje não, mas em breve eu vou estar fazendo um aulão topzera. Eu vou pegar a hipnose, virar de cabeça para baixo e vou destrinchar ela inteira. Hoje foi só uma coisa bem introdutória mesmo. Eu gravei aqui, então eu vou estar veiculando depois para quem quiser aprender mais sobre hipnose. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Obrigado mesmo, valeu pelo apoio aí. E até a próxima, tá certo? Então, até a próxima, muito obrigado de novo. Valeu!